Ok, então nós estávamos na nossa última aula apresentando os 4 tipos de membros ausentes, falando um pouquinho sobre essa questão na última aula. E aí falamos sobre o primeiro tipo, que era idosos e doentes, aqueles que não conseguem chegar para as programações da igreja por causa da saúde ou por causa da idade. Tá? Falamos dos membros viajantes, temporários. Tá? Falamos dos membros distantes, estávamos debatendo essa questão, aqueles que moram muito longe da igreja. E morar muito distante da igreja impossibilita deles estarem envolvidos na igreja tanto quanto deveriam. Esse envolvimento na igreja é fundamental para a igreja, porque os irmãos têm parte na igreja e podem abençoar os demais, como também é fundamental na vida do próprio indivíduo. Então ele vai ser abençoado participando nas atividades, na comunhão com a igreja. Então alguém que mora distante demais e por isso não consegue chegar para as programações da igreja, vimos que essa pessoa precisa ser orientada para encontrar uma igreja próximo da sua casa, onde pode estar integralmente servindo e sendo servido no contexto dos membros daquela igreja próximo de onde ele mora. Tá? Evidentemente, essa ideia de longe ou perto hoje é relativo, né? Porque a gente tem carro, tem Uber, tem trem, tem ainda mais no contexto de São Paulo, tá? Talvez o que para mim já é longe, para você ainda seja perto, né? Mas a ideia aqui é se a pessoa está conseguindo chegar e se envolver nas programações da igreja ou não. Essa, então, é a medida, não é uma medida em quilômetros, né? Até 7 quilômetros tá bom, não é em quilômetros, mas é o quanto a distância da casa possibilita ou não a pessoa de chegar. Por fim, falamos sobre os sem compromisso, tá? E aí a pergunta que estava no ar era: desligar os membros sem compromisso da igreja não é falta de amor, né? Quem são os membros sem compromisso? São aqueles que não têm nenhum motivo para não participar nas programações da igreja. Por que ele não vem? Tem programações na igreja? Tem. Tem momentos de comunhão das mulheres? Tem. Dos homens? Tem. Dos jovens? Tem. Dos adolescentes? Tem. Passeios da igreja? Tem. Conferências de aniversário? Tem. Participação com obra missionária? Tem. Ofertas e dízimo? Tem. Mas a pessoa não participa em nada disso. Por quê? Não é idoso, não é doente, não viajou, não mora longe. E por que não participa de maneira constante? Tá? Não estamos falando de alguém que faltou alguma vez, que adoeceu. Então, nunca vem, nunca participa. Então, qual o motivo? Não tem motivo. Simplesmente a falta de compromisso com Deus e com os demais membros. Já que ele é membro daquela igreja, então ele assumiu um compromisso com todos os demais membros da igreja também. Tá? Então essa falta de compromisso, será que é falta de amor desligar essa pessoa da membresia da igreja? Pode avançar, Jorge, por favor. Então nesse caso também não, já que não há qualquer benefício para eles, né, para essa pessoa, ou para a igreja, quando se mantém essa pessoa como membro. Tá? O que a igreja está ganhando com uma pessoa que não participa das programações da igreja sem nenhum motivo? A igreja não está ganhando nada. O que essa pessoa está ganhando a título de benefício? Está ajudando ela na sua caminhada com Deus, na sua vida espiritual? Qual é a ajuda que ela recebe por permanecer como membro da igreja? Nenhuma ajuda, porque ela nem participa nas pregações, nem nas reuniões, nem financeiramente, nem na ajuda social, nem no evangelismo, nem em missões, em nada. Então nem ela ganha, nem a igreja ganha, nem Deus ganha, nem ninguém ganha nada. Tá? Pelo contrário, como nós já vimos nos slides anteriores, seria uma deslealdade da nossa parte manter uma pessoa assim ligada ao rol de membros da nossa igreja.
Tá? Então não é uma questão de falta de amor, muito pelo contrário. É uma atitude de amor. Pastor, mas desligar uma pessoa do rol de membros da igreja é uma atitude de amor? Sim. Porque uma pessoa nesse perfil, tá, descomprometida, descompromissada com a igreja e com Deus, ela precisa ser alertada. Ah, essa pessoa não é nem crente. Lembra, nós não estamos julgando se a pessoa é crente ou não. Mas nós estamos confirmando ou não se ela está vivendo como um crente. Se ela está vivendo como alguém salvo. Se nós podemos confirmar se é justo darmos a nossa garantia, colocar a nossa mão no fogo de que aquela pessoa está caminhando para o céu, buscando a vontade de Deus de acordo com as Escrituras. Nesse caso não está. E por que, como diz aí a frase, né? Desassociar essa pessoa do rol de membro da igreja é uma atitude de amor. Porque vai ajudar ela a despertar. Ela vai pensar, poxa, agora eu não sou nem mais membro daquela igreja. Será que eu não preciso reavaliar algumas coisas na minha vida? Será que é só o meu relacionamento com a igreja que precisa ser reavaliado? Ou o meu relacionamento com Deus também? Quando a gente não faz nada, só vai deixando em banho-maria, a pessoa nunca vem, nunca aparece, ninguém sabe onde está, e não se envolve com nada por motivo nenhum, e a gente vai deixando isso seguir indefinidamente, a gente está prejudicando essa pessoa. A pessoa está pensando, mas eu sou membro ali, né? Se eu tiver um arrebatamento hoje, eu estou aí, está tudo bem, Deus está me abençoando e está tudo em casa. O dia que der vontade de ir lá, tiver um casamento bonito, tiver uma coisa especial, talvez eu apareça lá se eu não estiver fazendo nada. Tá? Então, irmãos, é muito mais amoroso desligar essa pessoa para que ela perceba que algo na sua vida não está bem, provavelmente não está bem com Deus e por isso não está bem com os irmãos. Tá? E aí ela possa reavaliar, possa tomar uma nova direção e, se Deus abençoar, se reintegrar, né, ao quadro da igreja. É claro que esse ligar e desligar da membresia da igreja envolve um processo, tá? Não é assim, tá desligado, tá desligado, tá desligado, tá desligado. O nosso estatuto da nossa igreja fala sobre esse processo, a Bíblia fala sobre esse processo. Nunca a ideia é chegar e já sair cortando pessoas, não é essa a ideia. A ideia é ajudar os membros a serem responsáveis e comprometidos uns com os outros e, em especial, com o Senhor nosso Deus, ok? E quando conseguimos isso, é uma grande vitória para nós como corpo de Cristo. Tá? Então, eu espero que esteja claro isso aí para os irmãos. Irmãos, essa é uma hora em que talvez cabe perguntas, algum comentário de algum irmão ou irmã e qualquer esclarecimento. Está claro aos irmãos aí? Acho que pode avançar um slide. Tá? Na verdade, os membros ausentes, esse tipo de membro ausente, tanto o membro distante quanto o membro sem compromisso, eles machucam a si mesmos e trazem prejuízo para toda a igreja, e não só para toda a igreja, como nós já vimos aqui, mas para si mesmos, para a igreja e até mesmo para os descrentes, que vão ficar confusos sobre a relação daquela pessoa com Deus e com os outros que também têm a mesma fé, creem no mesmo Deus, seguem na mesma direção. Pastor, eu tenho uma pergunta. Quem é você? Alguém quer perguntar? Alguém quer comentar? Podemos avançar? Irmão Raimundo Gino, deixa eu ver se tem um microfone aqui para o irmão. Tem ali com o pastor. Essa é a nossa última aula sobre esse assunto, tá? Assim, juntos. Então, os irmãos fiquem à vontade para perguntar e tirar dúvida tanto do que eu estou mostrando agora, quanto daquilo que já falamos antes. Se algo ficou no ar, aproveite a oportunidade, tá bom? Eu só queria fazer um esclarecimento nessa questão, porque até chegar nessa situação aí, os irmãos têm que entender que foi conversado com ele, foi feita uma pesquisa para saber o que está acontecendo,
para chegar ao ponto do desligamento. Porque não é, como o pastor falou, só chegar e desligar, não. Há conversa, há aconselhamento, há saber investigar o que está acontecendo e ele também dá respostas convincentes, né? Sim, porque não pode fazer as coisas assim aleatoriamente. Exato. Então existe outra doutrina bíblica, tá? Que não é a da membresia, mas existe uma doutrina bíblica chamada doutrina da disciplina na igreja, que se orienta pela palavra de Deus, seguindo os princípios bíblicos de como deve acontecer a disciplina no contexto da igreja, tá? Não é esse o assunto que nós estamos estudando, mas o que estamos estudando toca nesse assunto, porque pode ser que um membro precise, em algum momento, passar por disciplina. E aí é um assunto também amplo que não dá para a gente explicar tudo agora, né, nesse tempo de aula. Queremos focar na membresia em si, mas, como o irmão bem disse, tem toda a orientação na palavra de Deus e é assim que nós temos costumado seguir aqui e é nosso interesse continuar seguindo no contexto da nossa igreja. Obrigado, vou pegar. Qualquer outro irmão? Pergunta? Comentário? Então vamos seguir. Irmãos, eu quero, como essa é a nossa última aula, eu quero ler alguns versículos com os irmãos para reforçar a ideia que nós estamos trabalhando aqui da membresia e avançar um pouco mais. São versículos que acredito que já lemos, talvez não tenhamos lido todos, mas eu quero ler esses. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos crentes de Corinto, capítulo 12. Aqui eu quero ler 3 versos que tratam dessa questão de membresia na igreja. Primeiro é o verso de número 12, que vai dizer o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, nesse versículo, nós vemos o apóstolo Paulo, através da inspiração do Espírito Santo, nos ajudando a entender uma verdade espiritual usando um exemplo físico. Pensa no seu corpo. O seu corpo físico tem vários membros, mas é um corpo só. É assim também em relação a Cristo. O corpo espiritual de Cristo, que é a igreja, possui vários membros, mas é um corpo só. E nesse corpo Cristo é a cabeça. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então lembra, a ideia de igreja é a ideia da reunião dos membros. Cada um de nós, como indivíduo e membro desse corpo de Cristo, formamos a igreja de Cristo. Então não é que eu sozinho sou a igreja, mas eu sozinho sou um membro deste corpo que é a igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo, a reunião daqueles que creem em Jesus e vivem pela confiança nele, tá? Então um membro é diferente de igreja. Membro e igreja é diferente, tá? O que é o membro? É o indivíduo. O que é a igreja? São esses indivíduos em comunhão, em comunidade, vivendo e servindo a Deus. E uns aos outros, evidentemente. Verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, mais uma vez, a relação individual do membro e a necessidade de estarmos juntos, para que juntos tenhamos exerçamos esse caráter corpóreo, esse caráter de corpo, não só de membro, mas sim de corpo, tá? E vamos agir como corpo quando estamos reunidos, agindo de forma responsável, à luz do que recebemos de Deus na sua palavra, no contexto da membresia de uma igreja local. Ok? O outro livro que eu queria, outra carta que eu queria destacar é também do apóstolo Paulo, escrevendo agora aos crentes de Éfeso.
Efésios capítulo 2. Quero ler aí também uns poucos versos. Efésios capítulo 2. A ideia da igreja como corpo, vimos lá na carta de Paulo aos Coríntios, e agora aqui em Efésios vamos ver a ideia da igreja como família de Deus. Veja aqui no verso 13, Efésios 2, 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então vocês não eram, agora são. Estava longe, agora está perto. Tudo isso por causa de Jesus. A nossa fé em Jesus nos aproximou. É o que o texto está dizendo. Veja agora os versos de 19 a 22, aqui mesmo. Efésios 2, 19 a 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, no verso 19 destaca com essas palavras, sois da família de Deus. Então, os membros de uma igreja local são identificados como a família de Deus. E por isso devemos ter o devido cuidado com a família de Deus, bem como a devida responsabilidade de viver em família. Então, não sei na casa dos irmãos, mas lá na minha casa é costume quando fica de noite e todo mundo vai dormir, então eu vou lá e passo a chave nas portas e verifico se todas as portas estão trancadas antes da gente ir dormir. Tá? Então, uma responsabilidade dentro da família. Mas eu não sou o único membro da minha família, né? Por que eu faço isso? Os irmãos moram em São Paulo, os irmãos sabem por quê, né? Então, se o irmão for lá e quiser entrar lá em casa de noite, vai ter que bater e chamar e eu vim abrir, né? Porque vai estar trancado. Tá? Mas eu não sou o único membro da família. Se eu for dormir, beleza, tudo trancado, vou dormir. De noite, levanta o Josué e aí vai lá e abre a porta, abre a outra, abre a janela, deixa a porta aberta e volta e vai dormir. Né? O que vai acontecer? Se algum ladrão quiser passar, rapaz, essa casa aí, as luzes acesas, a porta aberta, me chamando, deixa eu ir lá ver o que eles querem, né? Por quê? Porque um membro da família não teve o devido cuidado, não cumpriu com a sua responsabilidade. E aí o que vai acontecer? O ladrão vai entrar e vai perguntar, quem foi que abriu a porta? Quem deixou aberta? Foi eu. Então, o que é seu aqui na casa? Eu tenho essa bola, eu tenho esse carrinho, então eu vou levar esse, porque você deixou a porta aberta. É assim? Né? Se sobrevivermos, ele vai levar tudo que quiser. Tá? Culpa de quem? Né? Do Josué? Culpa da família. Se eu não ensinei para ele, olha, nós vamos trancar a porta, vai deixar trancado, você não vai abrir, isso é responsabilidade do pai, aqui é perigoso. Então, a família tem responsabilidade, cuidado de um para com o outro. Tá? Então, não adianta ele depois falar, Josué, agora você vai comprar tudo de novo. Né? Que levar daqui. Ele vai falar, toma, pai, meu R$1. Pode comprar tudo de novo aí, né? Então, irmãos, precisamos ter o cuidado, o devido cuidado, tá? No contexto da família, como família de Deus, cuidado com os que são da família. E cuidado com aqueles que vão entrar na família e muito cuidado também para não... Eu não vou querer trancar a casa e vamos dormir e o Josué estava brincando na rua e eu digo, não, mas deu a hora, não entrou, problema dele. Tranca a casa e deixa ele para fora para dormir na rua. Então, a mesma preocupação, tanto para que alguém entre quanto para que alguém saia. Tudo isso temos orientação
na palavra do Senhor nosso Deus. Como igreja, como membros, somos, como vimos aí, corpo de Cristo, como vimos aí, família de Deus. Como corpo, membros desse corpo individualmente. Como família, membros dessa família, filhos e filhas do Senhor. Neemias. Tem um microfone por aí. Pastor, dentro do corpo de Cristo, nós temos que cuidar um dos outros, certo? Dentro da igreja hoje nós temos líderes responsáveis, né? Então, assim como dentro da casa lá, para não fechar a casa, tem um responsável por fechar a porta. Exato. Essa pessoa responsável por fechar a porta ensina os membros ali da casa que não pode abrir, deixa todas as regras, né? Na falta desse responsável, né? Qual a missão da igreja, né? Ficar sempre esperando esse responsável fazer, né? A gente pode, se policiar entre irmãos aqui a cuidar um dos outros, falando isso praticamente, né? Na prática. Porque a gente hoje, beleza, estamos em bastante números. Alguns não estão vindo, né? Por várias situações que foi mencionado nessa aula, outros por não, né? Aí a gente precisa cuidar desses que estão fora e a gente precisa cuidar desses que estão dentro. Exato. Que estão na casa. Tá certo. Irmãos, então, respondendo a sua pergunta por partes, tá? Tentar aqui abranger ela da melhor maneira que eu puder. Primeira coisa, irmãos, nós temos que nos voltar para a palavra de Deus e receber da palavra humildemente a orientação de Deus sobre quem de fato é da família, né? Então, nós temos que tomar cuidado para não estarmos sustentando dentro de casa pessoas que não são da família, né? Desnecessariamente, mantendo pessoas que entraram em casa, né, vem alguém me visitar, eu falei, não, fica aqui, é tão gostoso, vem mais hoje, vai ficando, daqui a pouco tem 30 pessoas dentro da nossa casa, mas não são da nossa família, mas está ficando instalado ali, tá? Então, como é que a gente resolve isso no contexto de igreja, tá? Então, quem de fato é membro da família vai dar as evidências que nós temos visto na palavra de Deus. Então, essa avaliação e o procedimento, que também é dado na palavra de Deus, para convidar essas visitas, né? Olha, gente, obrigado, foi muito bom, gostoso ter vocês. Pode visitar sempre que quiser, mas agora nós vamos dormir, quem vai ficar aqui dentro é a família, tá? Esse processo precisa acontecer, todo de acordo com a palavra de Deus, tá? Ok, esse processo aconteceu, identificamos quem é de fato a família. Agora precisamos ser instruídos como família na palavra de Deus. Tanto ajudar os outros a entender, quanto também estar dispostos a aprender e entender o que Deus nos diz. A necessidade de cuidado. Aí temos várias orientações na palavra de Deus de como devemos cuidar uns dos outros. Como a igreja é dinâmica e as áreas de cuidado envolvem toda a vida do crente, é uma complexidade que se desenvolve no meio do relacionamento da vida cristã. Então, por exemplo, um dos membros da família pode estar tendo dificuldades financeiras, né? Ele está bem espiritualmente, ele está vindo para os cultos, mas ele está tendo dificuldades financeiras na sua vida normalmente. Mas isso aí não tem nada a ver com a igreja. Ele está vindo, ele está cantando, ele tem Bíblia, ele está vindo para as aulas, então é o problema dele. Não. Toda e qualquer situação na vida de um membro da igreja, a igreja deve se envolver para auxiliar. Tá? Significa, a igreja vai lá, vai dar o dinheiro, a igreja vai desenvolver um plano de cuidado e de auxílio para aquele membro. Tá? Quem vai fazer isso? O pastor da igreja? Sim, o pastor da igreja, porque é um membro da igreja. A liderança da igreja? Sim, a liderança da igreja, diáconos,
diversos líderes vão fazer isso porque são da liderança da igreja. Os demais membros da igreja, sim, os demais membros da igreja que também são membros da família. Como que o pastor vai ajudar? O pastor vai ter uma série de ferramentas que outros irmãos não têm e vai poder ajudar dessas maneiras. A liderança vai ter algumas ferramentas que o pastor tem e outras que o pastor não tem, né? E vai ajudar daquele jeito. E os demais membros, cada um vai ter ferramentas diferentes que podem ajudar aquele irmão em específico. É justamente a ideia do corpo da igreja, membros diferentes. Se a gente fosse fazer analogia no corpo, se é um cisco que caiu no olho, qual vai ser a ajuda do pé para tirar o cisco do olho? Né? O pé não vai ajudar em nada, lógico que vai. A pessoa vai estar em pé, né, equilibrada, manter o equilíbrio, enquanto a mão vai lá e tira, enquanto o olho olha no espelho para ver onde está. Então, cada membro tem a sua função. O dedo que vai pegar o cisco, que vai tirar, está fazendo uma atividade que alguém pode olhar e falar, nossa, o dedo foi demais nessa atividade. Mas sem o pé, ele não ia fazer, sem o antebraço, ele não ia fazer isso, a mão não ia conseguir. Então, cada membro tem o seu papel. Todos devem estar envolvidos. Em quê? Na vida do outro? Em tudo. Nosso envolvimento é completo, total. Como que isso acontece? Vivendo em comunidade, mantendo comunhão, estando juntos uns dos outros. Por isso que é fundamental estarmos juntos e participando daquilo que Deus nos diz que Ele quer que nós façamos. Senão não temos como ajudar. Entende? Alguém que está passando por um problema, mas não conta para ninguém. E também não demonstra, né? Maquia aquele problema. Chega, tudo bem, irmão, tudo bem. Quando ele chega em casa, aí ele chora, aí ele está triste, aí está tudo mal. Quando ele sai, passa uma maquiagem, sai contente, não fala com ninguém, não mostra para ninguém e a gente não tem como ajudar. Por isso precisamos nos abrir uns com os outros, confiar uns nos outros, do mesmo jeito que eu deito e confio no Josué. Nesse eu faço certo, mas confio que ele não vai abrir a porta, então eu ensino, né? E ele também confia em mim, ele vai dormir, nem liga se a porta está aberta ou está fechada. Existe uma relação de confiança porque existe uma relação de amor e existe um compromisso, meu com ele comigo e nosso com Deus. Deve ser assim, tá? De maneira prática, aí são 1001 maneiras que a gente poderia se envolver. Eu posso de uma, você pode de outra, mas todos devemos fazer o que pudermos para que os irmãos, membros da igreja, sejam assessorados, cada um nas suas necessidades. Não sei se algo não ficou claro, ou se quer perguntar algo mais específico dentro disso que eu coloquei. Já passo para o pastor. Nesse exemplo que até o pastor falou. Então, por exemplo, se tem algum irmão que está passando por problema financeiro. Eu sou da área financeira. Eu não auxilio esse irmão. Sei e não auxilio esse irmão. É falta somente de sensibilidade minha? É falta de amor com esse irmão? Ou eu estou pecando nessas duas faltas? Está pecando, tá? Está pecando. Agora, pode ser um pecado por ação, pode ser um pecado por omissão. No sentido de que você pode estar... A responsabilidade do crente é de usar as suas habilidades para servir a Deus. E boa parte desse serviço a Deus é prestado para os irmãos. Tá? Então, quando temos habilidades e condição, devemos estar servindo os irmãos. Agora, alguns crentes estão como que dormindo espiritualmente sobre a sua responsabilidade de servir. Está falando, eu queria tocar. Mas o Marco já toca. Eu queria dirigir, mas o irmão Antônio Ramos está dirigindo. Eu queria ficar na porta, mas o irmão Manuel Messias está na porta. Pronto, não tem nada para eu fazer, é só vir para a igreja e ficar esperando Jesus voltar. Irmãos, o nosso serviço a Deus, ele é realizado, sim, no momento do culto, que nós prestamos a Deus, mas muito mais fora desse momento de culto, apoiando os nossos irmãos com aquilo que Deus nos deu e com aquilo que nós somos e temos capacidades, habilidades, dons, talentos. Deus nos deu para usar em benefício dos nossos irmãos e dos outros. Quando não usamos, recebemos de Deus, é como uma carta, né?
que você recebeu. Deus deu a carta para mim para entregar para o Neemias. Eu pego a carta e fico com ela e não entrego. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Tô pecando? Tô. Tá? Não entrego por quê? Pode ser preguiça da minha parte. Vou até lá na casa do Neemias entregar isso aí, vou nada. Pode ser que eu estou pensando, eu nem sei se o Neemias está precisando ou não, mas eu tenho a minha responsabilidade e devo fazer. Se não faço, estou pecando. Então é necessário termos esse senso, esse entendimento como família e nos envolvermos na vida uns dos outros. Tá? E é claro que a gente vai fazendo isso de maneira diferente, nível diferente, de acordo com os dons, habilidades, bens, capacidades que Deus deu a cada um. Então, né, o irmão da área financeira eu já não sou, mas eu sou da área bíblico-teológica de aconselhamento e eu posso fazer, talvez o que o irmão não vai conseguir fazer da mesma maneira. E o outro irmão aqui é da área de mecânica, outro da área de música, outro da área de avó, outro da área de neto, outro da área de... E assim a gente vai ajudando uns aos outros a desenvolver para agradar a Deus sempre. Então, sempre o que eu tenho, Deus... Por que a gente tem membros na igreja local? Porque Deus coloca as pessoas aqui que têm as habilidades que os outros aqui estão precisando. Tá? Por que a gente tem aqui pessoas que tocam? Porque Deus trouxe para cá pessoas que tiveram disposição de se envolver nisso aí e tocar, porque a gente precisa de quem toque. Precisa de outros para orarem por nós, precisa de outros para nos ajudarem, para nos aconselharem e assim por diante. Deus vai trazendo pessoas e também Deus vai levando pessoas, né, como fez com Paulo e Barnabé, quando mandou eles, porque tinha pessoas que precisavam de um Paulo e do Barnabé em outro canto, e lá em Antioquia tinha outros irmãos que poderiam servir, Deus trouxe outros para lá também. Então, nesse sentido. Tá? Nesse sentido, então, me coloco à disposição dos irmãos. Se os irmãos tiverem alguma dificuldade financeira e precisarem de auxílio na minha área financeira para fazer um controle, eu estou à disposição aí dos irmãos para não pecar. Amém. Fala a Deus. Enio. Colocando de uma maneira prática, como foi colocado pelo pastor, pelo Neemias, vamos colocar na ideia que um irmão aqui percebeu que outro não está vindo para a igreja, que era o assunto anterior. Qual é a obrigação, o meu dever? Primeiro, não somente alertar a liderança, mas antes disso, ir até esse irmão, falar, irmão, oi, senti sua falta, tá tudo bem? Nesse momento que o irmão fazer isso, falar, senti sua falta, mandou uma mensagem ou foi visitar, notificar a liderança e falar, pastor, diácono, professor, o fulano de tal faltou, eu fui lá, mandei uma mensagem, visitei e estou te avisando, pois não sei se ele precisa de algo a mais. Mas eu quero que o irmão, como é o líder, esteja inteirado disso. Talvez, nesse processo do irmão ter ido falar com ele, mandar uma mensagem visitado, o irmão vai descobrir alguma coisa. Essa é alguma coisa. O irmão mesmo pode ajudar, que é na questão do Neemias. Irmão, eu estou meio desanimado, quase estou com problema financeiro, alguma coisa. Você já pode ser bênção na vida do irmão imediato. Sim. Talvez vai acontecer de alguma questão que o irmão não pode resolver. A liderança pode. Então, o pastor da liderança já está inteirado. O irmão foi lá, ele vai me dar uma resposta depois. Irmão, pastor, descobri que ele contou que era essa questão na vida espiritual dele. Agora o pastor já está ciente, a liderança está ciente, e agora a liderança pode apoiá-lo. Mas é complicado quando nós descobrimos, o irmão faltou. Eu tenho proximidade com esse irmão. Eu simplesmente alerto a diretoria. Porque se todos fizerem isso ao mesmo tempo, a diretoria não pode dar o cuidado efetivo que é necessário. Mas eu posso. Porque eu tenho proximidade, eu vou lá, talvez eu resolva. A minha amizade, o meu amor entre esse irmão já vai crescer e já vai ser uma bênção para a glória de Deus. Mas se eu demonstrar, eu sozinho não posso, aí eu vou levar ao pastor, levar a liderança,
o meu amor por esse irmão vai crescer, do irmão por mim também, e também pelo pastor e pela liderança. Então, esse processo de eu vou avisar a liderança, mas também vou fazer algo. Não somente, o pastor tem que cuidar. Não, eu não sei. Talvez o irmão pode se abrir comigo numa conversa. Como o senhor falou, ele se limpou todo, colocou uma boa roupa, maquiagem, mas eu percebi alguma coisa. Eu vou conversar. Talvez ele se abra. Aí, chego no pastor, na liderança, olha, o irmão estava aparentando, tá tudo bem, mas eu conversei e descobri que ele está passando por essa necessidade. Ore, pastor, ore, eu vou continuar conversando, ou gostaria que o senhor fosse com ele, porque eu já descobri. Exato. Então, irmãos, temos aí várias maneiras, né? O importante é estar inteirado, saber que se nós estamos bem, graças a Deus, queremos que todos os nossos irmãos estejam bem. Agora estamos em degraus diferentes, queremos ajudar todos a crescer, e para isso todos precisamos participar, tá bom? Deixa eu dizer aqui 2 ou 3 coisas que eu estou vendo que estamos caminhando para o final, tá bom? E aí, se os irmãos tiverem ainda algum questionamento, a gente pode verificar de acordo com o tempo para atender. Deixa eu dizer o seguinte, aproveitar que eu anotei, então, deixa eu quase que ler, assim a gente ganha tempo. Sendo assim, quem são os membros que a igreja deve dar atenção pensando em desligamento? Quem são os membros que a igreja deve dar atenção pensando em desligamento? Tá? Eu anotei o seguinte, membros distantes, que são aqueles que moram muito longe. A igreja deve dar atenção ajudando eles a encontrar a igreja próxima de onde eles estão, que eles possam se envolver a 100%. Ser bênção para aqueles irmãos de lá e também serem abençoados por aqueles irmãos. Tá? Os membros sem compromisso, aqueles que não chegam por motivo nenhum. Não faz sentido manter essas pessoas ligadas à membresia da igreja. Então, a igreja deve dar atenção pensando em desligamento para esses membros. Os membros que fogem das suas responsabilidades. Tá? Que responsabilidades são essas? Nós vimos no nosso estudo, né? Responsabilidades como crentes. Adoração, comunhão, edificação, evangelismo, ação social, cooperação financeira. Tudo isso são responsabilidades nossas como membros. E se estamos fugindo dessas responsabilidades, se não queremos isso, em outras palavras, estamos dizendo não queremos estar de fato envolvidos, vestir a camisa, ser membros com os demais. Os membros que não apresentam novidade de vida, né? Então estão vivendo, mas a vida deles, a sua prática de vida, o seu testemunho mostra que eles não estão vivendo como um salvo deve viver. Quem é que define isso? É a palavra de Deus. Então, o salvo deve viver assim, está vivendo em pecado, está amando o pecado, não está disposto a abandonar aquele pecado. Mesmo a igreja tentando ajudar para que se arrependa, para que ande na direção que a palavra de Deus aponta. Não está disposto, não quer, não tem jeito. Então, esses devem ser considerados para desligamento da igreja. Tá? Por quê? Porque eles confundem, né? Tanto a sua própria cabeça, quanto os demais membros, quanto os descrentes também. Poxa, é crente, é membro daquela igreja e vive desse jeito aqui assim? Né? Então a gente tem aí exemplos, inclusive bíblicos, de casos assim, em que foram desligados pessoas em situação desse tipo. Vimos e lemos aqui na nossa aula. Quem são os membros que a igreja deveria manter e que a igreja deveria receber? Né? Pessoas que a igreja deveria receber e também manter na membresia. Tá? Os frequentadores regulares, aqueles que estão envolvidos regularmente na igreja, participando nas atividades, nas programações, para a edificação, para servir os irmãos, para ser servidos. Tá? Os que assumem essa igreja como seu ambiente primário de comunhão e serviço. Então, não, mas eu estou indo para os cultos, eu estou servindo, só não é aqui. No primeiro domingo eu estou aqui, no segundo eu estou ali, no terceiro eu estou lá, no quarto eu estou lá. Cada 6 meses eu passo aqui, mas todo domingo eu estou em alguma igreja. Essa pessoa não
já vimos lá, né? Não tem uma frequência regular e não encara a igreja como seu ambiente primário. Não. Esta igreja local, Igreja Batista Imbuias, é o meu ambiente primário de adoração, de edificação e de serviço. É aqui que eu vou estar. Domingo, estarei aqui. Né? Nas quartas-feiras, se eu não estiver trabalhando, se eu não estiver estudando, eu estarei aqui. Nas reuniões, se eu sou jovem, de jovens, estarei aqui. Na de adolescentes, se eu sou adolescente, estarei aqui. Na de homens, estarei aqui. Na de mulheres, estarei aqui. Aqui é esta igreja. É o meu ambiente primário, né? A gente já falou sobre isso. Às vezes vamos fazer um intercâmbio, uma coisa como igreja. E aí estaremos indo para outro lugar. Mas o ambiente primário é aqui. Esses que têm essa percepção, esse desejo, esse compromisso, a igreja deve mantê-los e receber também pessoas que estejam chegando com esse desejo, esse interesse. Os que aceitam tanto seus privilégios quanto suas responsabilidades. Então, eu tenho responsabilidade com os meus irmãos, eu entendo e aceito isso. Eu tenho privilégios por ser membro dessa igreja, eu entendo e aceito isso. Esses a igreja deve manter. E os que apresentam novidade de vida, né? Então, eu ainda peco, eu ainda erro, eu ainda falho. Mas quando eu peco e os irmãos me ajudam, eu abandono meu pecado, eu me arrependo, eu peço perdão, eu estou disposto a voltar para os caminhos de onde eu me desviei. Então, esses que apresentam novidade de vida, caminhando, vivendo como um salvo deve viver à luz da palavra de Deus, esses a igreja deve manter, estão dando evidência de que são, de fato, família de Deus. E a partir daí, a igreja deve ser capaz de confirmar se a pessoa, o membro, né, está ou não vivendo como um salvo. Então, eu já sou membro, então pronto, agora eu sou membro para sempre. Não, a igreja vai estar confirmando, ano a ano, durante a nossa caminhada cristã, até Jesus voltar, que estamos dando testemunho e vivendo como um salvo deve viver. E isso vai ser a manutenção, o gerenciamento de manutenção da nossa membresia. Hoje eu estou aqui servindo os irmãos como pastor da igreja. Amanhã, de repente, se eu der alguma doidice em mim, eu começar a viver aí como um bebum aí pelas portas, fazendo um monte de coisa, e sem querer me arrepender, e sem querer atender o que a Bíblia diz, não faz sentido os irmãos me manter como membro aqui dessa igreja e nem como pastor. Né? Não, ele bebe, ele está devendo ali, ele faz assim, roubou fulano, mas é o nosso pastor, ele está aqui há tanto tempo, né? Ele chegou aqui nessa igreja com 8 anos, foi para Cabo Verde, deixa aí, tem problema, depois que morrer a gente vê um melhorzinho. Não é assim. Então, membro enquanto bem servir, enquanto estiver caminhando como Deus nos diz. Vale para mim, como pastor, vale para você, como membro dessa igreja. Bom, então é claro que pela graça de Deus, confiamos que Ele nos sustentará e nos fará caminhar segundo a sua boa vontade, dia a dia. Bom, 11h02. O pastor Júnior encerrou. Agora talvez alguém tenha uma pergunta, né, alguma questão. Aí eu vou dando a oportunidade enquanto eu ver que os irmãos não levantaram. Pois não, irmão. Pastor, dentro dessas colocações que foram feitas pelo Enio e pelo Neemias, sim. Muitas vezes nós percebemos que eu, por exemplo, já percebi, já descobri, já consegui auxiliar irmãos aqui na igreja, porque muitas vezes a gente percebe que eles tenham medo, vergonha, timidez, orgulho. Até orgulho pode ter de expor a sua necessidade, sim, à igreja ou aos irmãos. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes a gente tem, como ele falou, conversar com a pessoa, porque às vezes a gente percebe que o irmão está precisando de uma necessidade, mas não fala. Exato. E a Bíblia nos diz que nós temos que fazer conhecidas as nossas necessidades uns aos outros. Pronto. Mas eles não falam. Então, a gente tem que ser observador para descobrir essa situação e poder auxiliar naquilo que for necessário. Exato. Então eu tenho uma filha aí, adolescente, quase jovem, Isabela. Ela vai para a escola, depois quando volta eu descubro que ela está envolvida com droga.
Foi lá, ofereceram maconha, ela foi lá, fumou, achou ruim, mas aí ofereceram de novo, fumou de novo, aí agora virou hábito, e agora que eu vim descobrir? Fui lá limpar o quarto dela, eita, tá lá. Poxa, e agora? Sou o pastor. Não vou falar para quem? Não posso falar nada, os irmãos vão me mandar embora. Demitir da igreja. Vou falar para quem? Vou falar para minha mãe. Ixi, Raquel vai bater na Isabela, vai bater em mim também. E agora? Então vou ficar quieto. Deixa ela lá, né? Deus proverá. Irmãos, então assim, desenvolva relacionamentos de amizade e de amor no contexto da família da fé. É lógico que eu não vou sair, irmãos, aqui no pultório, hoje eu descobri, minha filha, um cigarro de maconha lá. Eu não vou falar isso de púlpito. E não vou procurar todos os irmãos para ter uma conversa e, de repente, me ajudar e conversar com ela. Até porque ela, né, não vai ter intimidade com todos os irmãos do mesmo jeito. Tá? Mas certamente eu procuraria aqui alguns irmãos, né? E falaria com o irmão, procuraria o pastor, ó, aconteceu isso aqui, vamos ver, falar com a liderança, procurar os irmãos, falar com, olha, irmã, você é chegada da Isabela, vai lá, fala com ela, nos ajuda, a gente está com essa dificuldade, estamos ali. Então, irmãos, é assim, relacionamentos de amor e confiança, que não vão ser igual entre cada irmão, tá? Mas que precisam existir com alguém, para que dali a gente possa começar a tratar, trabalhar e ajudar uns aos outros. Medo, vergonha, orgulho, tudo isso aí vai existir na nossa vida. Tudo isso é natural, mas precisamos lembrar que somos sobrenaturais. Temos o Espírito de Deus em nós, a palavra de Deus é sobrenatural, além do natural. Não podemos ficar só no natural. Tenho vergonha? Tenho. Mas Deus quer que eu fique envergonhado e não fale com ninguém? Não. Então eu preciso vencer essa vergonha, obedecer a Deus e fazer saber da minha necessidade. Tá? E aí os irmãos vão, em amor, me auxiliar. Muito bem colocado, irmão. Precisamos disso. Esse é o ambiente de família. Tá? Então, muita coisa poderia ser dito. 11:06, né? Tá bom, irmãos? Então vamos orar e encerrar. Se você ficou ainda com alguma questão, pode me procurar individualmente. É um assunto amplo, tá? Com certeza não falamos aqui exaustivamente, muita coisa ainda que não foi dita poderia ser dita, mas nós vamos avançando e conversando aí, conversas de corredores, tá? Sobre isso, pode nos procurar, queremos ajudar a todos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo tempo que tivemos, pensando nesse assunto tão precioso e importante, para que o teu reino cresça, para que os desejos de Deus para a nossa vida como indivíduo possam se concretizar, para a nossa vida como família possa se concretizar, para a nossa vida como igreja possa se concretizar os teus desejos, os teus planos, e possamos, Senhor, de verdade impactar esse mundo com um viver diferente e novo, o viver que encontramos na Tua Palavra, fortalecidos, dirigidos, auxiliados pelo Teu Espírito Santo, que é o nosso Deus. Nos ajuda a refletir sobre o que pensamos, sobre o que aprendemos e a assumir as nossas responsabilidades, a reconhecer as nossas falhas, limitações e pecados, a abandonar os nossos pecados, os nossos maus hábitos e desenvolver novos hábitos à luz da Tua Palavra, para a Tua honra e para a Tua glória. Nos abençoa no restante desse dia, nos traz mais tarde para a adoração e exaltação do Teu glorioso nome, que merece o nome de Cristo Jesus. Assim oramos e agradecemos. Amém. Amém. Um ótimo dia, irmãos, e até mais tarde, permitindo o Senhor, nosso Deus.